Era uma vez, há muito, muito tempo, logo depois que as águas do grande dilúvio baixaram e a terra secou, o mundo era um lugar muito diferente. Naquela época, todas as pessoas da terra falavam a mesma língua. Imagine só, que maravilha! Não importava de onde você vinha, se seus cabelos eram lisos ou encaracolados, se sua pele era clara ou escura. Todos se entendiam perfeitamente. As palavras soavam como uma única melodia, uma canção compartilhada por toda a humanidade. As mães cantavam as mesmas canções de ninar para seus filhos. Os pais contavam as mesmas histórias ao redor da fogueira, e as crianças brincavam juntas, suas risadas ecoando nos campos verdes, sem nenhuma barreira para separá-las. As famílias começaram a crescer, e as pessoas se multiplicaram. Assim como Deus havia dito a Noé, elas viajaram juntas, como um grande rebanho de ovelhas seguindo seu pastor, procurando um lugar bom e seguro para chamar de lar. Depois de muito caminharem, encontraram uma planície vasta e ensolarada na terra de Sinar. Era um lugar lindo, com um rio que corria por perto, deixando a terra fértil e pronta para ser plantada. O sol brilhava quente durante o dia, e à noite as estrelas pareciam diamantes espalhados sobre um veludo escuro. Este é o lugar perfeito, disseram uns aos outros, com os olhos brilhando de esperança. E ali, naquela planície, eles decidiram construir suas casas e começar uma nova vida. Eles eram um povo inteligente e trabalhador. Aprenderam a moldar o barro da terra em tijolos e a cozaló-se no fogo até ficarem fortes e resistentes. Como pedras, descobriram também uma substância escura e pegajosa chamada betume, que usavam como argamassa para unir os tijolos. Com essas novas habilidades, eles começaram a construir uma cidade. As casas subiam, as ruas se formavam, e a cidade crescia a cada dia, um testemunho de sua união e força. Todos trabalhavam juntos, em perfeita harmonia. O som de suas ferramentas e de suas vozes era um só, uma sinfonia de cooperação. Eles estavam orgulhosos do que estavam construindo e sentiam que nada era impossível para eles. No entanto, com o passar do tempo, um pensamento diferente começou a crescer em seus corações. O orgulho, como uma pequena semente, começou a brotar. Eles olhavam para sua cidade crescente, para suas casas bem construídas, e um sentimento de autossuficiência os preencheu. Eles começaram a pensar que eram tão poderosos, tão espertos, que não precisavam mais de Deus. Esquizransei, de que foi Deus quem os salvou do dilúvio, quem lhes deu a terra para viver e a inteligência para construir. Sus Korashix, antes cheios de gratidão, começaram a se encher de vaidade. Então um dia, um líder se levantou entre eles e disse: "Vejam o que construímos. Somos um grande povo forte e unido. Mas o tempo passará, e nossos filhos e netos podem se espalhar pela terra e se esquecer de nós. Vamos fazer algo grandioso, algo que fará nosso nome ser lembrado para sempre. Vamos construir uma torre tão alta, tão magnífica, que seu topo alcance os céus." A ideia se espalhou como fogo. Todos concordaram, empolgados. A torre não seria apenas uma construção, seria um monumento ao poder deles, um símbolo de sua grandeza. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, para que não fossem espalhados pela face da terra, indo contra a vontade de Deus, que lhes havia dito para encherem o mundo. E assim, a construção da grande torre começou. Milhares de homens, mulheres e até crianças se juntaram ao trabalho. O som do trabalho ecoava dia e noite pela planície de Sinar. Alguns cavavam o barro, outros o moldavam em tijolos, enquanto outros os levavam para os fornos quentes. Longas filas de pessoas carregavam os tijolos cozidos e os potes de betume para o local da construção. A base da torre era larga e forte, e lentamente,
Camada por camada, tijolo por tijolo, ela começou a subir em direção ao céu. A cada dia que passava, a torre ficava mais alta e o orgulho das pessoas crescia com ela. De baixo, a torre já parecia tocar as nuvens. As pessoas que trabalhavam no topo pareciam formiguinhas distantes. Eles olhavam para baixo e viam a cidade que haviam construído, sentindo-se como reis de seu próprio mundo. Vejam como somos poderosos, gritavam uns para os outros, suas vozes cheias de arrogância. Nossa torre chegará aos céus, seremos como deuses. Eles estavam tão focados em sua própria glória que não havia mais espaço em seus corações para Deus. Eles não oravam mais pedindo ajuda ou agradecendo pelas bênçãos. Eles acreditavam que tudo o que tinham era fruto de suas próprias mãos. Lá do céu, Deus observava tudo. Ele via a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele não estava zangado, mas seu coração estava triste. Ele via o orgulho que havia envenenado seus corações. Ele os amava e sabia que aquele caminho de autossuficiência os levaria para longe dele, para a solidão e o vazio. Deus sabia que, se continuassem juntos naquele orgulho, nada do que planejassem fazer seria impossível para eles, e eles se destruiriam em sua própria arrogância. Ele precisava intervir não para puni-los, mas para protegê-los deles mesmos, para guiá-los de volta ao caminho certo. Então, com amor e sabedoria, Deus desceu à terra. Não houve trovão nem relâmpago. Foi um ato silencioso e poderoso. Ele olhou para a torre que se erguia desafiadoramente, e, com um sopro suave, ele confundiu a língua deles. De repente, as palavras que antes eram claras e familiares se tornaram sons estranhos e sem sentido. O homem que pedia um tijolo recebia um balde de água. A mulher que pedia argamassa ouvia um balbucio incompreensível. A confusão se espalhou rapidamente. O barulho do trabalho foi substituído por um murmúrio de vozes confusas e frustradas. A harmonia desapareceu. A cooperação se transformou em desconfiança. As pessoas olhavam umas para as outras, mas não conseguiam mais se entender. O amigo não entendia mais o amigo. O irmão não entendia o irmão. A raiva e a frustração tomaram conta. Como poderiam construir juntos se não conseguiam mais se comunicar? A canção unida da humanidade havia se quebrado em 1000 melodias diferentes, cada uma tocando uma nota que ninguém mais conseguia acompanhar. A grande obra, o símbolo de seu orgulho, parou completamente. Os tijolos ficaram no chão, o betume secou nos potes, e a torre, inacabada, permaneceu como um lembrete silencioso de sua ambição. Percebendo que não podiam mais viver e trabalhar juntos, as pessoas começaram a se separar. Elas se agruparam com aqueles poucos que conseguiam entender, aqueles que, por algum milagre, falavam a mesma nova língua. Pequenos grupos de família se formaram e, um por um, eles deixaram a planície de Sinar. Eles pegaram seus pertences e partiram em diferentes direções espalhando-se por toda a face da terra, exatamente como Deus havia planejado desde o início. A grande cidade ficou vazia e a torre foi deixada para trás, seu topo inacabado apontando para o céu, e por causa da confusão das línguas, aquele lugar foi chamado de Babel, que significa confusão. A história da Torre de Babel nos ensina uma lição muito importante sobre o orgulho e a humildade. As pessoas queriam construir a torre para sua própria glória, para fazer um nome para si mesmas. Elas se esqueceram de que toda força, toda inteligência e toda vida vem de Deus. Deus não quer que vivamos para nós mesmos, mas para Ele e para amarmos uns aos outros. Ele quer que nossos corações sejam humildes, reconhecendo que dependemos dele para tudo. A torre que tentaram construir para o céu desmoronou, mas Deus, em sua infinita misericórdia, construiu uma ponte para nós, uma ponte de amor através de Jesus, que nos leva de volta para perto dele. E um dia,
No céu, pessoas de todas as tribos, povos e línguas estarão juntas novamente, cantando em perfeita harmonia um louvor ao nosso Criador. Gostou dessa linda história? Então curta e se inscreva para novas aventuras. Até a próxima!